No vídeo de hoje vamos fazer uma banoffee diferente, com massa de cookie. Anote agora a lista de ingredientes que vamos precisar e bora lá! O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos! Mas antes de começarmos, não esqueça, se você ainda não for um inscrito aqui do canal, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Vamos iniciar a nossa receita pelo preparo da nossa massa. Para isso, você deverá bater bem até virar um creme levemente esbranquiçado o açúcar mascavo com o açúcar branco e a manteiga. Essa receita, na verdade, gente, ela é uma reinvenção da tradicional banoffee, pois ela não levará creme de leite fresco, assim como ela também não levará as bananas cruas. E o biscoito maisena, que normalmente é utilizado na banoffee tradicional, será substituído por um delicioso cookie. E outra coisa, gente, o uso da batedeira nessa fase aqui da nossa receita pode facilmente ser substituído pelo fouet. Não é obrigatório utilizar a batedeira nessa parte aqui não, tá? Eu só estou utilizando para agilizar mais o processo, porque demora um tempo até que o meu creme de manteiga e açúcar fique com essa tonalidade que vocês estão vendo no vídeo. E quando o seu creme de manteiga estiver com essa tonalidade, adicione a ele um ovo inteiro e volte a bater bem, até que o ovo seja incorporado à sua massa. Quando isso acontecer, adicione também à sua massa uma colher de café de essência de baunilha, que pode ser substituída pelo extrato de baunilha. Após acrescentar a baunilha, volte a bater para que ela seja incorporada ao seu creme amanteigado. E aí, você gosta de cookies? Me conte nos comentários. Me conte também o que você está achando dessa receita ou qual a sua receita favorita. Será um prazer reproduzi-la aqui no canal para vocês. Depois que a essência de baunilha for agregada à sua massa, acrescente a ela a farinha de trigo, mas faça isso em duas etapas. Coloque metade da farinha e depois de você incorporar essa metade é que você deverá colocar o restante. E não esqueça de peneirar a sua farinha de trigo antes de utilizá-la. Aqui no vídeo eu não mostrei porque eu já havia feito esse processo. Isso porque normalmente quando eu compro a minha farinha de trigo, eu chego em casa e coloco ela no pote, mas antes de colocá-la no pote, eu peneiro totalmente ela. Outra coisa, gente, vocês puderam observar que ao acrescentar a farinha de trigo à minha massa, eu parei de utilizar a batedeira e comecei a utilizar uma espátula. Caso você queira continuar fazendo a sua massa na batedeira, utilize o batedor em formato de pá. Ele é específico para bater massas mais densas, como massas de biscoito. Eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo agora, colaborar com o nosso trabalho e com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando, hypando e salvando esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha para vocês, elas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento, pois todas as vezes que vocês executam essas ações, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Outro ponto é assistir os nossos vídeos até o final, porque neles eu passo diversas dicas que podem ajudar muito no seu dia a dia, não só para a receita que eu estou apresentando, como para outros pontos na cozinha. Aqui eu acabei de incorporar a primeira quantidade de farinha de trigo à minha massa. Agora eu irei adicionar o restante e voltarei a incorporar ela com a espátula. Após adicionar a última quantidade de farinha à minha massa, foi assim que ela ficou. Agora eu vou picar o meu chocolate. Caso você não queira utilizar um chocolate em barras, como eu estou fazendo, você pode comprar gotas de chocolate. Mas eu acredito que a barra de chocolate seja mais acessível e esteja ao alcance de todos. A marca do chocolate pode ser a da sua preferência. Só não esqueça que você está fazendo uma receita para você consumir. Então, quanto melhor for o chocolate, mais saborosa sua receita ficará. É óbvio que quando vamos fazer uma receita dessa para vender, também devemos selecionar materiais de boa qualidade. Afinal de contas, as pessoas estão pagando para ter uma sobremesa de qualidade. Mas aí, nesse caso, nós procuramos comprar um chocolate que tenha boa qualidade e seja vendido em quantidade, o que não é o caso dessa receita aqui, né? E se assim como eu, vocês forem utilizar a barra de chocolate, pique ela em cubinhos bem pequenininhos, mas em hipótese nenhuma rale o seu chocolate.
senão na hora que a sua massa assar, o chocolate irá derreter totalmente, se misturando à massa. Você não terá aqueles pontinhos de chocolate que nós gostamos tanto nos cookies. Ah, e não esqueça de deixar o seu like, e ao fazer isso, hype também esse vídeo. Dessa forma, você nos ajuda a entrar para o ranking dos 100 vídeos mais hypados do YouTube. E eu estou contando com a sua ajuda, hein? Depois de picar o seu chocolate, coloque-o na massa e misture-o muito bem, até que você consiga distribuí-lo de forma uniforme pela sua massa. Conforme o tempo vai passando, a minha massa vai ficando mais densa, pois a farinha vai absorvendo os líquidos que tem nessa massa. Por isso, agora eu vou parar de misturar o meu chocolate com o auxílio da espátula e terminarei de fazer esse processo com as mãos. Depois de distribuir bem o chocolate pela massa, transfira sua massa para uma forma de fundo ou aro removível. A forma que eu estou utilizando para essa receita é uma forma de fundo removível com 23 centímetros de diâmetro. E apesar dessa minha forma ser estriada nas laterais, a sua não precisa ter isso, tá, gente? Eu é que decidi utilizar essa forma aqui. E essa é uma massa que é bem fácil de espalhar. Você pode colocá-la no centro da forma, conforme eu fiz, e depois vir espalhando ela para as laterais. Se você observar que ela está ficando muito fininha, coloque um pouco mais de massa. Você precisa encontrar um equilíbrio porque essa massa não pode ficar muito fina, senão na hora que você desenformar ela vai quebrar, mas ela também não pode ficar muito grossa, senão na hora que você cortar ela também irá quebrar e não vai ficar com uma aparência muito bonita. Depois de cobrir todo o fundo da sua forma com a massa, comece a subir ela para as laterais, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Essa não é uma massa que fica muito pegajosa e também não é uma massa que fica desgrudando fácil das mãos. Quanto mais quente tiver o dia, mais molinha ela vai ficar. Quando você estiver subindo a massa para a borda da forma, lembre-se de pressionar bem para que ela não fique muito grossa. As rebarbas que ficarem, retire com o auxílio de uma faca. E depois disso, você poderá observar que a minha massa não ficou muito grossa. Já já eu vou dar um zoom para que vocês possam observar a espessura com a qual eu deixei a base da minha torta. E aqui será possível vocês observarem que a lateral da minha torta, assim como o fundo, não ficaram muito grossos. Porém, tá vendo essa beirinha aqui da forma? Eu preciso pressioná-la bem para fazer o chanfrado da forma. Assim eu darei ainda mais espaço para o recheio da minha torta. Quando você terminar de acomodar a massa na sua forma, leve ela para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Após esse tempo, retire a massa do forno e deixe esfriar. Depois que a sua massa esfriar, pressione o fundo e as laterais dela para baixar, porque no momento em que você assar a sua massa, ela irá subir um pouco. Agora, se você tiver aqueles feijões de cerâmica, coloque um papel manteiga sobre a massa e coloque os feijões. Isso servirá para não deixar a sua massa inflar. Eu não fiz isso nesse vídeo porque eu estava, na verdade, sem o papel manteiga. E aqui vai mais uma dica. Uma opção bem econômica para substituir os feijões de cerâmica é utilizar feijões de verdade. Mas atenção, uma vez que os feijões vão ao forno, você não poderá mais cozinhá-los. Então deixe-os esfriar completamente e guarde-os em um pote. Assim, todas as vezes que vocês precisarem assar uma massa que não possa inflar, vocês poderão utilizar esses feijões. Mas lembre-se de sempre colocar uma folha de papel manteiga entre a massa e os feijões, independente se eles forem feijões de verdade ou feijões de cerâmica, ok? Depois que a sua massa estiver pronta, coloque sobre ela o doce de leite. E aqui vai mais uma dica. Tá vendo esse doce de leite que eu estou utilizando no vídeo? Ele na verdade é leite condensado cozido na Airfry. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com os shorts dessa receita, para que vocês vejam como é fácil e seguro cozinhar leite condensado na Airfry. Agora, se vocês não quiserem ter esse trabalho, não tem problema. Selecione um doce de leite de qualidade e utilize ele.
Depois de acomodar o doce de leite na base da sua massa, será a hora de preparar as bananas. Corte 3 bananas em fatias bem fininhas. Aqui no vídeo vocês estão me vendo fatiar 2 bananas, mas eu utilizei ao todo para essa receita 3 bananas. Outro ponto, essas bananas precisam estar bem maduras. Quanto mais maduras elas estiverem, melhor será o sabor da sua torta. E sabia que agora você pode se tornar membro aqui do canal Receitas da Belly? Como membro, você tem vantagens exclusivas como acesso antecipado aos nossos vídeos, prioridade nas respostas dos comentários e tem o seu nome creditado ao final de cada uma das nossas receitas. Então venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Belly. Quando você terminar de fatiar as suas bananas, leve uma frigideira ao fogo e adicione 1 colher de sopa de manteiga. Deixe essa manteiga derreter e começar a dourar. Quando a manteiga começar a dourar, coloque as suas fatias de banana e frite-as de um lado e do outro até que todas elas fiquem bem douradinhas. E não esqueça de colaborar com o nosso trabalho e com o nosso crescimento. Para isso, basta você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito, ativar as notificações, porque assim, todas as vezes que postarmos uma delícia nova, você será avisado. Deixar o seu like e após deixar o seu like, hypar os nossos vídeos, contribuindo dessa forma para que a gente entre para o ranking dos 100 vídeos mais hypados do YouTube. Comentar me contando o que vocês estão achando, ou qual receita ou qual sobremesa é a sua favorita, salvando e compartilhando esse vídeo. E apesar de serem muitas ações, elas são super rápidas de fazer e não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento, pois assim vocês mostram para o YouTube que estão gostando do nosso conteúdo e ele passa a nos indicar cada dia mais. Não esqueça também de assistir os nossos vídeos até o final e ficar por dentro de todas as dicas que eu dou aqui nas minhas receitas, pois elas servem também para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Caso você observe que a sua manteiga já secou e as suas bananas ainda não chegaram no ponto, adicione um pouco mais de manteiga e termine de fritar as suas bananas. Quando isso acontecer, retire-as da panela, deixe-as esfriar e depois acomode elas sobre o seu doce de leite, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Depois de acomodar todas as suas bananas sobre o seu doce de leite, leve a sua torta para gelar. Enquanto isso, vamos preparar o nosso merengue, porque essa fase já está pronta. Para o preparo do merengue, no bol da batedeira coloque 3 claras e 15 colheres de sopa de açúcar. Em seguida, bata bem estes 2 ingredientes por 15 minutos. E nesse caso aqui, o uso da batedeira é indispensável, porque bater esses 2 ingredientes na mão por 15 minutos em alta velocidade será bem difícil. Você pode utilizar uma batedeira planetária, como a que eu estou utilizando aqui, ou utilizar uma batedeira comum, como a que eu utilizei no início do vídeo. Quanto a isso, não tem importância nenhuma. O problema está apenas em bater esses 2 ingredientes com o fouet na mão, porque chegar no ponto necessário será extremamente difícil, além de exaustivo, porque levará o dobro de tempo para que você consiga chegar próximo desse ponto aqui que vocês vão ver já já. Essa daqui é a textura que o seu merengue deverá ter quando estiver pronto. Chegar nessa textura aqui, batendo seus ingredientes apenas com o fouet, é praticamente impossível. Quando o seu merengue estiver pronto, acomode ele sobre a sua torta. Eu aconselho que para colocar o seu merengue sobre a torta, você utilize 2 colheres. Uma para pegar o merengue e a outra para tirar o merengue da primeira colher. Isso porque o seu merengue fica muito denso, então não será fácil com a mesma colher retirá-lo e colocar. E para que você não faça sujeira, faça dessa forma que eu acabei de explicar. Depois de colocar o merengue sobre a sua torta, espalhe-o com uma colher e depois de alisar ele sobre toda a torta, para decorá-lo você fará movimentos irregulares com a colher. Já já eu vou mostrar como.
Normalmente eu gosto de cobrir apenas o recheio da minha torta, deixando a massa de fora, porque dessa forma dá um contraste bem bonito. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer de forma nenhuma é cobrir totalmente o recheio. Não deixe nenhuma partezinha dele aparecendo, porque senão ele correrá o risco de ressecar. Porque nós ainda levaremos essa torta ao forno para que esse merengue fique dourado. E aqui vai a última dica da nossa receita. Para dourar o seu merengue, você deverá aquecer o seu forno por 10 minutos a 250 graus. Após esses 10 minutos, coloque a sua torta de volta no forno e deixe que ela fique lá por 5 minutos. Esse será tempo suficiente para dourar o seu merengue. Após esse tempo, retire a sua torta do forno, deixe-a esfriar e depois leve para gelar. Depois que a sua torta estiver gelada, desenforme ela e aproveite. Ah, mas aqui tem um ponto de atenção. Tudo isso que eu acabei de falar para dourar o seu merengue só pode ser aplicado em fornos a gás. Se o seu forno for um forno elétrico, ligue o dourador do seu forno e acompanhe esse processo. Não deixe passar demais, senão seu merengue correrá o risco de queimar. Agora que a sua torta está pronta, é só aproveitar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!